Divino Rabi da Galileia, Jesus, nosso mestre amado, e toda a espiritualidade que dá sustentação a essa casa espírita, que nos ajude, que nos intua, que nos direcione sempre ao propósito de bem servir. A gente agradece, sobretudo, por essa existência, por ter a oportunidade, né, de viver esta única vida, porque cada vida, cada existência é um aprendizado. Mas para aí, Décio, você de uma certa forma está fazendo uma prece, uma oração, que já foi feito no início da abertura. Justamente, meus irmãos, assim procedo, porquanto iremos falar hoje sobre oração, sobre prece. Boa noite. Não, gente, mas é boa noite. Boa noite. Aí, agora eu vi internamente aquela força, né? Aquela força interna, a força motriz, que nada mais é do que o princípio vital. Tem o espírito, o perispírito que cobre o espírito, e para ligar o perispírito ao corpo tem uma colazinha que denomina-se o fluido vital, né? Duplo etérico ou fluido vital, que é, na verdade, eu peguei e suspendi isso aqui, meu espírito quis, o perispírito agiu, a força motriz fez. Então, você precisou do seu fluido vital para dizer com otimismo, boa noite, né? Pessoal, eu quero agradecer aqui, a Ana Paula não está aqui? Ô, Ana Paula, poucas foram as vezes que nós falamos, eu quero agradecer a Ana Paula, Gilson, Vavá, o pessoal, de uma certa forma, Giovanni, a Vera, esposa dele, e por ter essa oportunidade de vir novamente, de ser convidado, porquanto é o momento que você estuda, é a hora que você prepara, e na verdade, a gente aprende mais do que transmite. Faço aqui uma palavrinha de Madre Teresa de Calcutá. Certa feita, alguém, ela fazendo as suas tratativas relativamente à caridade propriamente dita, alguém disse-lhe, ó irmã, sei que o que a senhora faz é muito nobre, no entanto, necessita fazer muito mais coisas. Ela disse, sei que realmente é necessário fazer muita coisa, mas uma coisinha só, que eu fizer, e você absorver e interiorizar, e em função disso, mudar esse comportamento, para mim é válido. Faço essas palavras. Se, ao final desses 30, 35 minutos que falarmos aqui, alguém interiorizar e passar a praticar, valeu a minha vinda. Porque a gente aprende uma coisinha hoje, sedimenta outra amanhã, como somos eternos no que refere à vida, não somos eternos, porque tivemos criação, tivemos princípio, mas não teremos fim. Como, em termos de vida, seremos eternos como espírito. E um passo que dermos nessa encarnação atual, no processo evolutivo, porque fomos criados simples e de uma certa forma ignorante no que tange, no que refere ao saber, e vamos para os mundos dadivosos. Vamos para o mundo dadivoso. Giovanni falou que à medida que nós evoluímos, essa aspereza física vai, pela mesma forma, diminuindo, você vai evoluindo e vai chegar nos mundos dadivosos. Que mundos são esses? São mundos onde trabalhamos na cocriação com Deus. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vai de uma certa forma, essa densidade vai também diminuindo, vamos chegar em um mundo que a encarnação propriamente dita, o espírito e a matéria dificulta muito você delimitar, separar, de tão etéreo que é. Falaremos hoje
sobre preces, né? E o que é prece? A prece ou oração, ela é uma união direta de mim, de nós para com Deus. Quando você ora, você invoca. E aí está a diferença. O que é invocação ou evocação? Invocar, jogar para dentro. Então, no momento que você ora, no momento que você faz uma prece para um espírito familiar, para um espírito que é da sua afeição, você está invocando. Quando você pede Jesus, pede Deus, é uma invocação. Evocação, quando você evoca naturalmente um espírito qualquer que não tem, vamos dizer, uma similaridade mais entrosada, uma interação maior. Então, é evocação. Quando você evoca um espírito, um santo, Jesus ou Deus, na oração, você está invocando. Então, essa é a diferença de evocação para evocação. É um ato de adoração a Deus. Mas a prece, ela pode ser, Kardec bem colocou lá, ela pode ser 3 tipos. Você solicita alguma coisa para uma dor ou para uma coisa que você quer realizar para você mesmo ou para outrem. Então você pede, você solicita, você faz essa adoração, você reza para adorar e você agradece naturalmente um bem recebido. Ora, eu orei para o meu filho, ele efetivamente estudou, passou no concurso, nós montamos o consultório, o escritório, estamos trabalhando hoje, pai e filho em advocacia, as coisas estão indo bem, então eu vou orar para agradecer. E normalmente nós oramos muito, meus irmãos, para mais solicitar, né? Orar a Deus é pensar nele. Você pensa, você agradece, você louva, você solicita. Aproximar dele quando você ora, faz uma prece para um espírito ou para uma entidade luminar, um espírito de luz, tanto solicitando como agradecendo, você está fazendo esse traço de união, encurtando a distância entre você e essa entidade. Colocar-se em comunicação com Deus, colocar-se em comunicação com esse espírito, o qual está sendo objeto de minha invocação, né? Ou agradecer, ou solicitar, ou de uma certa forma louvar. Adoração, ela é um sentimento inato. A criatura consciente de sua fraqueza, curvando-se diante daquele que pode proteger. E a prece, a oração, né? O você emitir ao Deus Criador, aos espíritos que te dá a sustentação, isso é desde o princípio do mundo, da existência. Desde a antiguidade, as pessoas assim portavam, assim faziam, né? Ensinamentos sobre a prece. Disse Jesus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram para ser visto pelos homens. Então você necessariamente, e lá ele diz, o evangelista, que você deve entrar para o quarto. Não o quarto físico e trancar, mas dar um mergulho dentro de você mesmo. E você não precisa ficar nas praças, ficar em esquina, né? De uma certa forma, fazer uma amostragem daquilo que você está fazendo. Eu vou dar essa cesta aqui, mas primeiro eu tenho que tirar esse selfie aqui para me pôr no grupo de trabalho. Olha, eu estou dando essa cesta, estou fazendo isso aqui, essa caridade, faço um selfie,
tiro uma fotografia para colocar no grupo aonde eu estou. Olha, gente, eu fiz essa caridade. Esse tipo de caridade, Jesus fala que em você fazendo assim é válido, mas já houve a paga. Tem uma passagem que diz que quem humilha será exaltado e quem exalta será humilhado. Ou seja, essa humilhação seria que o reconhecimento a posteriori já não seria necessário, porquanto, da época, ele já teve o reconhecimento. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a recompensa, né? Então, o cidadão que ficou na esquina, o cidadão que ficou, de uma certa forma, fazendo um proselitismo, fazendo uma propaganda, fazendo o comercial daqui do seu feito em si, ele já teve a paga. Não tem necessidade mais de ser, vamos dizer assim, reconhecido pelo ato. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, né? Quarto não físico, e orai em secreto, que o vosso Pai dará recompensa. Não precisa alardear, não precisa, né, propagandear. Não cuideis de pedir muito, pois são pelas multiplicidade das vossas palavras que serão atendidos. Aliás, não são pela multiplicidade, né, das palavras que você será atendido. Então nós vamos ver mais à frente a pessoa que fala de uma certa forma rebuscada as suas palavras, os seus pedidos, tudo com lantejoula, tudo. Não tem, Deus não olha isso. Ele vai verificar a simplicidade. Ele vai verificar a simplicidade. E não precisa pedir muito, porque são pela multiplicidade de vossas palavras que são atendidos. Não é por muito ou por você rezar. Os pagãos, normalmente, rezam decorado e de forma bastante. O que é pagão? A teologia católica fala que o pagão seria aquela pessoa que não é batizado. Na verdade, o paganismo é por acreditar-se em multiplicidade de Deus. Depois de Moisés começou a unicidade, né, o monoteísmo. Então os pagãos, eles até acreditavam, os pagãos acreditavam em deuses diversos. Aqui, a teologia cristã, de uma certa forma, e isso em 1400 e pouco, no período da Idade Média, até recentemente, era quem não era batizado, quem não recebeu o batismo, né? Porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ora, alguma corrente dentro do movimento espírita, eu diria até, diz o seguinte: olha, eu não preciso orar. Eu não preciso fazer uma prece. Por quê? Deus sabe da minha necessidade, sabe da minha carência. E eu, como um espírito imperfeito, então ele já sabe. Como um pai sabe da necessidade do filho. Mas não precisamos. Jesus, em todas as passagens relatadas pelos evangelistas, diz que é necessário. Quando oramos, pensamos. E o pensamento, ele perpassa no fluido aonde estamos inseridos, de um ponto A para um ponto B. Para você, o Vieira que está lá, de maneira reflexiva e com a mão na cabeça me ouvir aqui, precisou do ar com oxigênio para transportar o som daqui até lá. O pensamento, ele utiliza, o som utiliza o ar. O pensamento utiliza o fluido. O fluido é uma quinta essência. Falava-se em fogo, água, terra e ar. Essa quinta essência nós não conhecemos, ou na ciência atual fala em termos de matéria, sólido, líquido, gasoso, e William Crookes descobriu matéria radiante, né, que é o raio-x. Então a quinta essência
que está esse pensamento, e o próprio perispírito é formado dessa quinta essência, precisa do fluido para perpassar de um ponto A para um ponto B. Enquanto o som ele é restrito em um ambiente, a pessoa que está lá no bar, e quando nós fechamos aqui, tem os nossos irmãozinhos ali, está falando, e nós não estamos ouvindo. O som é restrito. O pensamento não. Quando você pensa aqui, lá no outro mundo, lá aquele espírito pode estar em outro planeta, em qualquer... Ele é avisado na hora, ele é comunicado. Ademais, a questão, quando falou em dupla vista, nós, um belo dia, um belo tempo, uma encarnação acontecerá que nós vamos comunicar só por pensamento, né? E com relação à velocidade, a gente fala que a velocidade de um espírito mais ou menos evoluído, de evoluído, né, de feliz acima, é superior ao pensamento. Por quê? Porque na nossa visão aqui, o pensamento é a coisa mais rápida. É a luz, mas o pensamento é mais rápido que a luz. Como assim, Décio? Do Sol aqui, gasta-se 8 minutos a luz, que é 300 quilômetros por segundo. O pensamento é muito rápido, né? Quando vos apresentardes para orar, se tiver de qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai também perdoa. E isso está lá no Pai Nosso, né? Perdoai os nossos inimigos. Como é que é? Como é que é? Justamente. Então, vá, perdoa o inimigo, aí sim, faça a oração, faça o pedido. Porque se eu não perdoo meu inimigo, a pessoa que está comigo, o meu próximo, como que eu quero que seja perdoado, né, gente? E perdoar o inimigo não é abraçá-lo e chamar para vir comer em minha mesa, né? Fazer uma refeição comigo. É simplesmente perdoá-lo e não querer o mal para ele. Porque, na verdade, eu não tenho como, vamos dizer assim, um desafeto, chamá-lo para todo dia almoçar, para isso, para aquilo, etc. Tal. É não querer o mal do mesmo. 2 homens, essa parábola, a parábola do tempo, né, está lá em Lucas 18, 9. 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles, meu Deus, rendo-vos graça, por não ser como os outros homens. Eu jejunho, eu não sou ladrão, eu não cometo injustiça, pago de uma certa forma os meus dízimos, né, adequadamente e dou de uma certa forma daquilo que eu possuo. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador, disse o publicano, né? Aquele era o fariseu. O fariseu disse o seguinte: olha, eu faço tudo correto, eu venho ao centro, eu participo das terças-feiras do momento solidário, participo de uma série de beneficências que o centro propicia à comunidade local, e não sou como o meu vizinho aqui, que não faz isso, que não faz aquilo. Então veja bem, o primeiro era um hebreu e o segundo o publicano. Aí os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem na verdade foi ou fez mais? Aquele que efetivamente pegou aquele tanto de moeda, jogou no gasofilácio, ou aquela pessoa que simplesmente falou: eu sou um pecador? Ou o caso do óbolo da viúva, né? Deu tão somente uma moedinha. Aquela pessoa é muito mais por quanto deu daquilo que ia lhe fazer falta. Então Jesus disse: declaro-vos que o publicano voltou para sua casa justificado, o outro não. É o caso que falávamos, né, da mão esquerda não saber o que a direita faz. Você dá
se você faz a caridade, se você mensura, se você qualifica e alardeia aquilo, efetivamente perdeu a validade, né? Ele não será justificado, porquanto a justificativa já houve no ato. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que humilha será elevado. Aquele que humilha será elevado e aquele que é rebaixado, aquele que humilha será elevado, o que eleva será rebaixado. Vinde a mim as criancinhas. Será que é crianças pequenas? Não. É aquele que porta-se como tal, como criança, como humilde, como pessoas inocentes, né? O que evidenciou no comportamento do fariseu? O orgulho. Eu costumo falar que a nossa encarnação aqui, nós estamos combatendo, sobretudo, o véu. Vaidade, egoísmo e orgulho. O orgulho é o mal maior de todos os vícios. E somos orgulhosos? Somos materialistas? Somos. Mas vamos dar um pequeno passo nessa encarnação, nesse processo de vivência agora, na outra, e até atingirmos os mundos angelicais, né? Conforme dissemos no início da nossa fala, começamos no reino mineral, o estágio mineral, pegamos a dureza do mineral, a sensibilidade do vegetal, o instinto do animal para receber o selo da inteligência no hominal, o qual estamos, e vamos para o angelical. Acabou a evolução? Desce longe. Sem dúvida alguma, a evolução se processa. No entanto, nós não somos sabedores, não porque Deus, ou a divina providência, ingessa esse conhecimento, é porque não temos condição de discernir ainda. É aquilo, veio o Espiritismo, que é o Consolador prometido, no momento correto, no momento certo, para dissipar dúvidas, falar alguma coisa que Jesus não falou, porque as pessoas da época não tinham, e, por outra, reforçar o que Jesus, né, que o Rabi da Galileia tinha dito à época. Que é o contrário, a humildade, a caridade, ao perdão e aos bons sentimentos. O orgulho é contrário. Aliás, o orgulho é o vício dos vícios, né? É o pai de todos os vícios. Reconheceu o publicano, né? Ele reconheceu os seus defeitos, demonstrou humildade e sinceridade, tendo mais mérito a sua oração. Ora, então se eu chego aqui é pelo reflexo, não pelo poder das palavras, mas pela ousadia, falando assim de uma certa forma bastante construído, com palavras e adjetivos, eu diria até perfumado, isso eu não estou falando do coração, eu estou falando dos lábios. É muito melhor você chegar, ó meu Deus, sou um pecador, perdoa-me, ó meu Deus, vou trabalhar agora, ajude-me, eu estou passando por um processo, ajude, resigne-me, né? Dai-me paciência, dai-me resignação. Orar em secreto, nada de ir para a esquina, nada de alardear, com você mesmo e com o santo, o espírito ou aquela entidade que você invocou. Não precisa mostrar, não, pegar o terço e mostrar, ir para a praça, ir para a esquina, etc, etc. Então tem mais valor. E somos sabedor que uma assembleia aqui, que somos alguma coisa em termos das 30, 35 pessoas, se tiver com o princípio e com o objetivo precípio relativamente a uma oração, um objetivo comum, tem uma força maior do que 2, 3 ou uma pessoa. Mas, pelo contrário, eu estando, mas o Glauber, nós dois fazendo uma oração e com o objetivo precípio voltado para uma coisa de forma consistente e pedindo do fundo do coração,
tem muito mais valor do que a assembleia de 35 ou 100 pessoas. E uma das coisas que é muito importante, eu gosto de ressaltar, a gente fala, quando estiver reunido 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. Aí a pessoa fala o seguinte, mas por que 2 ou mais pessoas? Porque reunião, presume-se, caracteriza de 2 para frente. Mas você em prece sozinho tem tanto valor como 100 ou como 1000 pessoas. Talvez até o número da assembleia, quando é grande, os princípios e os pensamentos são tergiversados, são desfocados, né? E tira o objetivo. Humildade. Isso não precisa dizer, né, meus irmãos? Humildade. Vinde a mim esta criancinha, pela humildade. É pela humildade. Poucas e sinceras palavras. Deus, me ajude. Me dê paciência. Faça com que eu seja resignado. Já fui ao médico, estou tomando essas drogas, esses remédios, já tem 1 ano e pouco e não está correspondendo. Então, na verdade, é porque você tem que passar por aquilo. Peraí, Décio, eu tenho que passar pelo sofrimento muitas vezes. Você precisa sofrer, você precisa tirar um pouco dessa aspereza, fazer uma lapidação para melhorar. Costumo até dizer que a gente muitas vezes usa a sandália, um sapato, só depois de pisar no caco de vidro. Eu estou passando por ali, eu pisei no espinho, etc. Então precisou-se inicialmente o espinho ferir o nosso pé para a gente, num segundo ou terceiro instante, tomar ciência de que precisava do sapato. Pureza de coração. O coração tem que ser puro, tem que vir lá de dentro, né? Não é pelos lábios. Vimos que no início que o valor da prece não está pela quantidade e pela repetição da palavra, mas pela pureza. Ó Senhor, sou pecador, perdoa-me. O outro, ó Senhor, eu não sou como essas pessoas aí, eu de uma certa forma faço tudo sozinho, jejunho, pago o meu dízimo, faço aquilo, trabalho na cesta básica, venho na fraternidade, faço isso. Então, não precisa, né, gente? É humildade, pureza de coração. Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significa as palavras, não significa. Até recentemente, vários aqui ainda lembram que o cristianismo, o catolicismo propriamente dito, eles rezavam em latim, os padres. Então, ora, quando reza, quando faz uma oração, quando faz uma prece em outra língua, eu não entendo, como que o meu cérebro vai distinguir? Como que o meu cérebro vai distinguir aquele pensamento? E se não entendo, então não adianta nada eu incorporar um Dr. Fritz aqui e começar a falar, quer dizer, é um ato fenomênico. Então precisa sensibilizar a outra pessoa. Isso foi Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta. Porque o que não se compreende não pode tocar o coração. Você só sente, né? Quando, por exemplo, alguém fala de uma doença, sobretudo na família, etc., você sensibiliza, porque você viu a coisa dinâmica, viu a extensão daquela doença. Será que é dita como forma cujo valor estará no número de repetição? Você tem que rezar para isso, tantas Ave Maria, tantos Padre Nosso, tanto isso. Isso é bom? Pode até ser se você o fizer de forma repetida, mas internalizar, agir com o coração. Você primeiro errou, dentro da nossa doutrina, o que é a salvação? Não é simplesmente você arrepender, não. Eu errei. Eu fiz alguma coisa, malfazeja com o irmão. Primeira coisa, eu preciso arrepender-me. Segundo, eu tenho que reparar o ato que eu fiz. Ela estava grávida e eu dei um chute na barriga dela. Eu arrependo, já valeu, aceitei Jesus,
vai me salvar? Não, eu primeiro arrependo, reparo o ato e posteriormente, como é que é? Eu arrependo, eu reparo e... o terceiro, me ajuda aí, Gilson. Arrependimento, reparação, está faltando um. Aí há o processo de salvação, propriamente dito, passou. O valor da prece está no pensamento conjugado aos bons sentimentos. É o que falávamos. Prece de uma pessoa só pode ser mais ou talvez potente do que 100 pessoas, né? Está no pensamento conjugado aos bons sentimentos. A inteligência suprema universal vê o que se passa no fundo dos corações. A inteligência que é Deus, ele lê o pensamento e percebe a sinceridade. Não é só Deus não, espíritos. Aqui, por exemplo, quando eu quero esconder uma coisa do Giovaneiro ou da Vera, eu simplesmente não verbalizo o meu pensamento, tá? Quando desencarnarmos, nós não vamos poder esconder nenhum espírito do nosso jaez, do nosso padrão, acima. Então fica tudo efetivamente às vistas. Então diz que a pior dor é a dor moral. A inteligência suprema, julgá-lo mais sensível à forma do que a essência, é rebaixá-lo. Então a sua prece ela tem que ter um fundo. Não preocupa-se com a forma, com a maneira, né, com o jeito de fazê-la, mas com o fundo. É importante eu rezar para os mortos e isso tem validade? Sim, tem. Muito embora, dentro do próprio cristianismo, há pessoas e religiões que dizem que não precisamos rezar para os mortos. Por quê? Porque a pessoa morreu, ou ele foi salvo, foi para o céu, ou foi condenado, foi para o inferno. Se foi para o céu, não precisa rezar, já que ele já está numa boa. Se foi para o inferno, não vai poder voltar, está ruim, também não precisa rezar. Então existe isso, mas na verdade precisamos. Porque quando rezamos, quando fazemos a prece, sensibilizamos o espírito. Nós sensibilizamos o espírito e de uma certa forma canaliza bons espíritos que vai alterar fluidicamente o meio que ele está. E aí propicia o arrependimento. Espíritos inferiores. Rezar para mostra os espíritos inferiores, né? Instrução dos espíritos. Os espíritos sempre falam, olha, é necessário orar, é necessário fazer prece. Prece é uma dádiva, sobretudo, não tem horário para rezar, para fazer uma prece, mas sobretudo no início do dia e no fechar, gente, o que custa? Oh, meu anjo protetor, meu espírito guardião, entrego-vos o meu espírito agora que ele vai ter uma tratativa com outros espíritos, né, que o auxilie nesse processo evolutivo. Gente, o que custa a gente fazer uma oração desse jeito? A maneira de orar, vimos, é humildade, não é fórmulas, não é palavras rebuscadas, não é nada de complicação. Felicidade da prece. Quando você ora, você, na verdade, constrói pensamentos bons. E você está conectando com outro espírito, com um espírito mais evoluído, ou pelo menos solicitando a ajuda dele. Você propicia essa ajuda e, por quê? Naquele meio, você canaliza espírito, bons espíritos, né? Canaliza bons espíritos. E, canalizando bons espíritos, eles te intuem e te inspiram ao propósito de bem servir. E muita paz, meus irmãos. E que Deus nos ajude. E, sobretudo, hoje, eu conversando com o Gilson, nós estamos passando agora, está havendo um processo de votação, que a espiritualidade ilumina os nossos senadores e que o que há de vir desta votação, que seja, e eu tenho plena convicção, que será muito bom para nós. E a gente vai verificar isso daqui 10 ou 15 anos, porque nada ocorre fortuitamente por acaso, né? Até a Segunda Guerra aconteceu e hoje a gente sabe
E o que é isso? No Livro dos Espíritos disse o seguinte: se os espíritos recrudescidos não quiserem evoluir, ou de uma certa forma ficar assim muito duros, muito infame, então há, por parte da divina providência, um tsunami, uma guerra, um enchente, para que os demova daquela ação e eles caminham para o bem. Eu quero, nesse exato momento, agradecer a espiritualidade dos dois planos. E, sobretudo, uma terceira espiritualidade, que é você, amigo internauta, que vai ver esse vídeo. Amanhã eu não estou, ou não estarei mais aqui, e isso vai pelos tempos afora. Então é você, sobretudo, que verá daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, tudo, mas tudo de bom. Muita paz.